O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Lucas, capítulo 24, iniciando no versículo 44. Glória te seja dada, ó Senhor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Há uma conexão muito forte entre os textos de hoje, envolvendo o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São Lucas. Na verdade, ambos são obras do mesmo autor, de Lucas, o médico. Ele é quem o apóstolo Paulo cita em algumas de suas cartas como aquele companheiro de suas viagens. Lucas é alguém que soube conciliar na sua escrita a mensagem de Jesus com a prática da espiritualidade. Lucas dirige-se para além das fronteiras do judaísmo. Lucas, em seus escritos, fala na língua das pessoas chamadas civilizadas, ou, se preferirem, aquelas que eram do mundo grego. A atitude de Lucas rompe o gueto no qual a mensagem de Jesus poderia ter permanecido como algo que fosse apenas de um grupo religioso, étnico, no caso dos judeus. Lucas fala a essa língua que fosse acessível a todas as pessoas. Um fato curioso, irmãos e irmãs, sobre a subida de Cristo aos céus é que Lucas descreve a ascensão no mesmo domingo da ressurreição. Mas em Atos dos Apóstolos, ele só vai colocar semanas depois, 40 dias seguidos. Devemos lembrar de tirar o peso que muitas vezes impomos ao olharmos para a Bíblia, ou porque aprendemos isso na escola dominical, no catecismo, nos sermões de um reverendo, de uma reverenda, e tirar esse peso que temos quando olhamos a Bíblia, achamos que é um livro histórico, né? Onde tudo ali tem uma precisão, e não é assim. Devemos lembrar que a Bíblia, o texto bíblico, deve ser respeitado. Devemos olhar a Bíblia sempre como um livro que nos inspira a fé a partir do testemunho de pessoas que ali deixaram. Num podcast que esqueci o nome, eu acho que Pod Lenda, alguma coisa assim. Eu fiz há umas 2 semanas atrás, uma pessoa bem conhecida, e eu gosto desses momentos de entrevistas, porque você tem que ter um raciocínio rápido para poder responder e falar uma linguagem que não fosse tão técnica, né? Então, para mim é bacana por isso, é um exercício. E eu comentei, a gente tem que tirar esse peso da Bíblia. A gente não pode ler e ver a abertura do Mar Vermelho como algo espetacular e basear nossa fé naquela abertura esplendorosa que o texto bíblico, que tem uma razão, como ele foi escrito e foi dito, e é um texto épico, e por ser épico, ele quer chamar a atenção da grandeza de Deus, mas não significa que foi exatamente com o nosso olhar que aquilo aconteceu. Para mim, muito mais importa que
povo saiu da escravidão, passou por aquele mar, e pode ter passado num momento de maré baixa, ou num espaço ou tempo que a gente ainda não pode precisar, e chegar à sua libertação. Para mim, o que é mais importante, digo e repito, é a pintura, a obra, e não essa moldura que muitas vezes colocamos, ora arcaica, ora muito moderna, ora totalmente fora do contexto, mas observar o que o texto está dizendo. Isso é muito importante quando falamos hoje sobre a ascensão de Cristo aos céus. A ascensão de Jesus marca um grande finale de sua passagem em nosso meio. Um jeito criado para rompermos de forma adulta como cristãos adultos e bem elaborado, tudo que envolveu a morte e a ressurreição, de todo o impacto que nos atingiu, e dizer: agora é a nossa vez de seguirmos caminhando sozinhos, inspirados no ensino de Jesus, que não é mais físico, mas é aquele que nos fica na memória, no testemunho dos apóstolos, das apóstolas, das pessoas que viram. O contexto do texto de Lucas nessa manhã é justamente o encontro de Jesus com os seus discípulos. Eles estavam ainda cheios de medo. Não sabiam o que aguardava o futuro, ou sabiam que não ia ser fácil. Estavam inseguros de qual caminho seguir. Muitas vezes nos encontramos nessa insegurança constante de decisões importantes que temos que tomar, ou de circunstâncias que não temos como controlar, que escapa ao nosso controle. Os discípulos estavam inseguros. Eles vivenciavam um luto, não só da perda da pessoa do seu mestre, mas também de todas aquelas fichas apostadas na liderança de Jesus, no aqui e no agora. Ele iria resolver a vida com a tomada do poder, ia formar um exército, botar aqueles romanos para correr, restaurar a descendência de Davi, trazer o povo de volta à vida. É um luto que eles sofreram. O contexto do trecho de hoje nos traz algo pelo contrário, que nos faz lidar com a realidade e com as contingências da vida. Com a realidade e as contingências da vida. Enquanto muitos prometem a vitória imediata, a vida no sentido de riquezas, poder, o Evangelho não diz isso. Diz que precisamos lidar com as contingências da vida, com o que aparece. Foi essa fé que nos foi capacitados para enfrentar e enfrentar com fé. Se fosse certeza, não precisava usar fé, Se tudo fosse certo, escrito, nada disso seria necessário. Jesus, quando chega diante dos seus discípulos, ele não colocou o dedo em riste e disse: vocês são covardes, porque vocês estão faltando a fé. Ele não foi no sentido de julgar. Pelo contrário, ele chega e diz uma palavra muito concreta para aquelas pessoas. Shalom, que significa paz completa em todas as esferas da vida, sobre toda a comunidade. Jesus disse: não há razão para se perturbar. Jesus, nesse sentido, se mostra como um ser vivo, ressurreto, e por isso se deixa tocar em suas feridas, nas suas chagas, e até comem com ele. Esse sinal de comer era um plus que Lucas conta sobre a presença do Cristo vivo para convencer o seu público que não era judeu.
Assim, Jesus ressalta que a história da fé não morre quando pessoas, lideranças, ideias que fracassam no caminho. Ela vai nas raízes mais profundas, no testemunho da fé deixada pelos seus pais e mães, os seus antepassados. A fé no testemunho de Moisés, das pessoas profetas, nas orações inspiradoras dos salmos, como a de hoje. Aqui muito bem cai aquele dizer contemporâneo. Nessa hora, onde tudo está falhando, onde tudo está difícil, é uma hora que ninguém pode soltar a mão de ninguém. É hora de reforçar os laços de força da comunidade de fé. É hora de vivenciar uma espiritualidade em família, e família aqui significa aquela que dá suporte uns aos outros. E família aqui significa também que todas nós temos um papel importante dentro do corpo de Cristo. Essa é a nova família que Jesus nos convida a fazer parte. Ela vai além dos laços de sangue e está envolta, nessa inspiração que é essa mensagem de Jesus. É muito fácil professar uma fé fora de um compromisso comunitário, e é muito comum isso acontecer. E há muitos que seguiram esse caminho, pois esse tipo de fé não pede nada de mim de uma forma prática, o que possa tirar de mim aquilo que há de melhor, ou seja, de ter paciência de viver numa comunidade. Ela não pede a minha atenção, não pede minha solidariedade. A nossa fé, irmãos e irmãs, é de sentar junto na mesa, partilhar a refeição, trocar olhares e energia. E não esqueçamos disso quando nos achamos autossuficientes em nossos mundos perfeitos. Jesus nos chama para sairmos de Jerusalém, ou seja, Jesus nos chama a sairmos de nosso mundo e partirmos para outras terras e levarmos a sua mensagem de ressurreição, de conversão, de perdão. Temos dele sua bênção, que nos dá confiança nessa missão de viver neste mundo e diante dos desafios presentes de nossos dias como igreja e sociedade. Por fim, irmãos e irmãs, diante de tantas turbulências que parece esse ano anunciar, o que já estamos passando, e é um ano difícil porque é um ano de eleição, e de novo, é um ano que a gente vai lidar com essa temática que surge nos grupos de família, de amigos, no trabalho, na igreja, e tudo isso aparece e aflora também. O que há de melhor e o que há de pior da gente. Dá uma vontade de mandar todo mundo tomar banho, dá vontade de... Tanta coisa, isso é tão humano, não? Eu não estou falando nada diferente, É isso que acontece na realidade no nosso espaço. Mas a gente tem que usar a inteligência, O Salmo hoje falou, olha, cantem, mas cantem de forma inteligente, saibam o que vocês estão cantando. Então é importante a gente, diante de tantas turbulências, saber enfrentar esse ano, saber levar de tal forma que a gente consiga manter os laços de amor, de fraternidade, de família, e de se respeitar como família. A igreja é família. Então, nesse sentido, baixa um pouco a bola para a gente tentar dialogar. Essa é uma nova espiritualidade, irmãos, que vem surgindo em nosso meio. Ainda não temos um nome para essa espiritualidade, pelo menos até agora não ouvi, mas com certeza é uma espiritualidade que nos pede para que enfrentemos tudo isso de forma unidos, diversos, mas unidos. Vamos levar, meu irmão, minha irmã, cada dia sendo a graça, como sendo bênção de Deus para as nossas vidas. Todo dia acontece coisa ruim, coisa boa, e em tudo a gente tem que criar esse hábito, de aceitar, acolher e saber transformar o outro dia em algo mais agradável, que a gente possa respirar um pouco. Irmãos e irmãs, tenhamos fé, pois do alto vem a força que nos reveste da armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.